questão. Bom, então vamos lá. Então, a gente tem a nossa orientação aqui, na nossa base para a construção do processo de aprendizado aí de gestão organizacional. O próximo vídeo lá no Moodle diz respeito a uma breve introdução e pincelada a respeito de cada uma das funções administrativas, ou também os 4 pilares da gestão organizacional, que são basicamente a mesma coisa. Então, a gente vai, né, dar uma pinceladinha aqui brevemente, mais rápida que a videoaula, e depois o tempo vai ficar disponível para que vocês possam desenvolver as atividades, né? Pode ser que vocês ainda não tenham conseguido desenvolver a atividade ali de fazer o fichamento, o resumo, resenha, enfim, o que vocês acharem mais interessante também estar nomeando, né? E lembrando que a entrega dessa atividade é dia 23, deixa eu ver, dia 23/3, né? Então, a atividade daquele artigo, né, de administração por objetivos, que tem que fazer uma resenha crítica, a entrega é dia 23. E o próximo vídeo, que está lá na plataforma, é sobre as funções administrativas. E essa videoaula, ela não tem nenhuma avaliação a ser realizada. A aula está disponibilizada lá como se fosse uma introdução para que a gente já tenha uma certa noção e vá desempenhando cada uma das funções depois de uma maneira mais robusta. E aqui eu vou trazer, né, de uma maneira mais rápida também, só para contextualizar um pouco mais a respeito dessas funções. Vou mudar de tela aqui. Bom, a gente já está desenvolvendo algumas dessas funções, né? E também, de alguma forma, esses pilares na nossa atividade lá da gestão do tempo, porque aquela atividade é contínua, né? O nosso ciclo PDCA. Então, a gente está planejando, está colocando em ação, e aí vai verificar se tudo deu certo e tomar ações corretivas caso sejam necessárias. Então, é um ciclo que sempre vai estar se repetindo. E na gestão de uma organização acontece da mesma forma. E esses 4 pilares, que são os elementos principais de uma gestão organizacional, e eles são também conhecidos como as funções administrativas. E essas funções administrativas, primeiro, elas se iniciam no planejamento. Então, a gente já viu um pouquinho a respeito da estrutura de como fazer um planejamento, né, até pelo fato que vocês já fizeram esse planejamento, agora vocês estão colocando em prática. Então, a gente já entendeu como funciona o planejamento, né? Então, a gente, basicamente, no planejamento, verifica quais são os nossos caminhos que devem ser percorridos, quais são as opções de caminho que a gente tem. Analisamos quais os caminhos são os mais interessantes, ou criamos critérios para identificar de que forma será mais fácil chegar até um objetivo que é traçado. Então, a gente traça uma meta e verifica quais são os caminhos que facilitam a chegada até essa meta, a esse objetivo. Então, a gente faz essa avaliação através de avaliações, tanto internas quanto externas. Então, para planejar, eu preciso me conhecer, né? Fazer o meu autoconhecimento. Por isso, a gente também desenvolveu a atividade para vocês se conhecerem, né? Quais são os conhecimentos, habilidades que vocês tinham, né? E, então, a gente se conheceu, mas uma organização também tem que ser identificado e ser também verificado quais são as nossas forças, nossas ameaças, nossas oportunidades e nossas fraquezas. E a partir disso, avaliar externamente o ambiente que a gente está inserido, como que o contexto está nos afetando.
através desses elementos, a gente consegue verificar o caminho mais fácil, ou tentar identificar o caminho das pedras para chegar até o nosso objetivo final. Então, a gente define como a gente vai chegar até lá, né, até o nosso objetivo. A gente traça o nosso caminho, então, avalia que ações serão necessárias para que a gente chegue até o objetivo. Então, é como se fosse uma palavra sinônima a planejamento. A gente pode dizer que pode ser preparação, estou me preparando para colocar em prática alguma coisa. Então, planejamento pode ser também sinônimo de preparação. Bom, depois que a gente prepara, né, o nosso terreno, avalia, feitas as nossas orientações aí para chegar no objetivo, a gente precisa organizar. E a gente precisa fazer uma organização, dentro de uma organização, alocando as pessoas de uma maneira correta, mas também identificando que recursos que eu preciso para fazer as atividades. Então, na atividade e função organização, nesse pilar organização, a gente verifica a estrutura de departamentos, uma estrutura, como a organização vai estabelecer essa estrutura, o organograma, que a gente chama dessa organização, quem serão os gestores, quem será a presidência, que departamentos essa organização vai ter e que vai ajudar a que a gente consiga executar e andar pelo caminho que a gente planejou anteriormente. Então, eu estabeleço qual a estrutura da minha organização, eu estabeleço também quais são os departamentos, que especialidades eu preciso dentro de cada departamento, de uma maneira geral nessa organização, e também especifico quem que vai fazer o quê, né? Então, eu tenho que especificar cargos dentro de cada departamento, eu tenho que verificar que cargos eu preciso, ou que funções são necessárias para serem desenvolvidas para chegar naquele objetivo. Então, boa noite, galera, quem está chegando agora, eu já comecei, depois vocês dão uma olhadinha na gravação da parte do planejamento. Agora a gente está em organização, que é a função administrativa, né, a gente tem 4 funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Essas funções administrativas também são os 4 pilares de uma gestão organizacional. O planejamento, que é a preparação para a gente chegar até um caminho e um objetivo traçado, a gente já está desenvolvendo, vocês estão desenvolvendo isso na prática, né, à medida que vocês fizeram o planejamento de vocês, mas numa organização ocorre da deixa eu ver, tem mais alguém querendo entrar? Então, na função organização, nesse pilar organização, as pessoas verifica-se, então, que eu posso fazer para as pessoas, como é que serão os cargos dessas pessoas, como é que eu vou alocar as pessoas, que departamentos, especialidades, como é que vai ser a estrutura da organização. Quantas pessoas eu vou precisar, né, eu vou quantificar, eu vou verificar especialidades delas, e também, à medida em que eu aloco ou estabeleço essa estrutura, essa quantidade de pessoas, elas precisam de recursos para trabalhar. Então, eu preciso também organizar os recursos que elas necessitam para pôr em prática as ações necessárias. Aí entra, então, a compra de equipamentos, de materiais administrativos de uma maneira geral. Então, tudo o que será necessário para colocar em prática o nosso planejamento, a nossa preparação para chegar àquele caminho, é identificada aqui, né? Como que eu vou organizar todos esses processos para conseguir atingir o objetivo. Então, é como se fosse um time de futebol, né? A gente tem, ou pense em um outro jogo, né? Aqui, a gente tem um exemplo como se fosse um time de futebol. Então, eu tenho
departamentos, vamos pensar assim. Eu tenho departamentos, ou seja, tenho defesa, né? Tenho centro e ataque, né? E aí, dentro dessa organização, cada pessoa ela tem a sua especialidade e quais são as ações, quais são as atividades que ela tem que desempenhar dentro daquele departamento, né? Então, o zagueiro precisa saber defender, o goleiro precisa saber, né, jogar com as mãos, agora também com os pés, né, de preferência. Então, são especialidades, habilidades que cada uma das posições, elas são essenciais para que o time jogue e consiga fazer o gol, e, né, consiga a vitória. E, além disso, se a gente pensar num time, né, a gente tem jogadas que são como se fosse o caminho para chegar até o gol. Então, é um planejamento. Ó, a gente planejou que a gente pode fazer essa jogada pela direita, pela esquerda, ou fazer um lançamento e a gente consegue chegar no gol. Vou fazer um cruzamento, vou fazer jogadas ensaiadas, então eu estou planejando a forma que eu vou chegar até o gol. Mas para isso eu preciso das pessoas, né? Pode ver que agora se eu normalmente tenho uma equipe onde algum jogador ganhou um cartão vermelho, normalmente essa dificuldade ela aumenta para que eu possa conseguir atingir o objetivo. Então, eu vou sofrer muito mais. E, ou seja, está faltando uma pessoa, está faltando algum elemento que eu não tenho para colocar naquela posição. E isso torna mais difícil. Então, eu preciso saber todos os elementos que eu necessito, mas também preciso saber o que eles, as atividades que eles precisam fazer e através de que recursos eles vão fazer isso, né? Eles precisam ter alguns recursos físicos e, né, precisam de treinamento para conseguir desempenhar as atividades de uma maneira mais especializada. Então, isso é muito de treinar. Claro que eles precisam da bola, precisa do juiz, precisa do bandeirinha, precisa ter um campo de futebol, precisa ter condições nesse campo de futebol, que a grama permita que a gente faça um jogo adequado. Então, a gente tem que pensar, né, nessa organização como se fosse um time de futebol, né? Então, essa correlação que eu faço com um time de futebol. A gente pode fazer essa correlação com o jogo de xadrez, como a gente mencionou anteriormente, cada peça também tem sua especialidade, se movimenta de acordo com algumas dinâmicas específicas, também tem as cores específicas, como que eu vou estar vendo qual é o caminho que eu vou traçar para chegar até o objetivo. Eu estou assistindo uma série, que é aquela, acho que talvez alguém possa ter assistido, O Gambito da Rainha, e agora, por isso que eu me lembrei do xadrez também, né, e aí, pensando, né, nessa série, a menina, então, que joga xadrez, né, se alguém conhece a série, eu vou dar um spoiler da série, então, a menina que joga xadrez, numa década onde a maioria das vezes eram apenas meninos que jogavam xadrez, e ela consegue fazer traçar um planejamento, um caminho, ela consegue visualizar as jogadas de uma maneira visual, né, mentalmente ela consegue identificar qual é o caminho para ela capturar de uma maneira mais fácil e finalizar o jogo. Então, ela tem esse planejamento, né? É uma série bem interessante até para vocês assistirem, se for possível. Está no Netflix, se alguém acho que talvez possa ter assistido, mas se não assistiu, é uma série muito interessante para assistir, está relacionada à nossa disciplina também. Falando em série, eu lembrei de um filme também que vocês podem assistir, são 8 mulheres e um segredo. Bom, eu não me lembro diretamente, assim, ou exatamente o nome do filme, mas é 8 Mulheres e um Segredo, eu acho, o nome do filme, que tem
dos homens, né, e tem das mulheres, que é com a Sandra Bullock lá e as outras famosas, tem uma galera bem famosinha ali. Então, também é um outro filme que pode verificar, né, e também trazer essa correlação com a disciplina de gestão, medida em que eles fazem um planejamento, uma organização, fazem direção e controle. Então, se vocês puderem, né, são filmes interessantes e que têm relação com a disciplina. E pensando, né, na próxima função, é a função de direção. O terceiro pilar de uma gestão é dirigir. Então, a gente precisa dirigir. E a direção está relacionada ao quê? À medida em que eu penso em direção, eu já faço correlações com algumas palavras: motivação, liderança e comunicação. São 3 palavrinhas essenciais para a direção, porque ela está relacionada à forma com que eu, gestor, ou eu, empresa, vou administrar essas pessoas, vou fazer com que vou gerenciar essas pessoas e esses recursos que eu estou necessitando. Então, a direção, ela está muito mais relacionada à forma como as pessoas vão ser direcionadas para usar tantos recursos, ou também fazer essa inter-relação, essa harmonização do grupo para chegar no objetivo. Assim também como um time de futebol, né? Se eu não tenho harmonia, se eu não tenho um líder que comunica da forma correta, se ninguém fala como que a gente vai chegar até o gol, eu não vou chegar até o gol, eu vou estar sempre perdendo. Então, é necessário ter um bom líder, né? Então, muitas vezes, os times trocam de técnico com muita frequência, porque, às vezes, esse líder, ele não se adapta àqueles jogadores, àquele time. Então, tem uma estrutura, uma organização, porque tem uma missão, uma visão, valores diferentes do que esse líder tem. Normalmente, isso faz com que tenha um confronto entre os aspectos da organização como da liderança, assim também como causa conflito, muitas vezes, com os jogadores, pela forma de liderança. Então, a gente vai verificar que existem formas de liderança, né? Então, existem, na videoaula específica, a gente vai verificar que existem formas de liderança, né? E essas lideranças podem ser autocrática, democrática, enfim, tem várias formas de estar liderando. E isso influencia diretamente na forma que as pessoas vão estar atuando dentro da organização. Então, dirigir é gerir essas pessoas. E gerir pessoas, ela está bem diretamente ligada a uma questão mais envolvendo um grupo de pessoas, mas também pode ser de maneira individual, né? Para desenvolver alguma atividade que a gente planejou, e usando as ferramentas. Mas, eu preciso, né, fazer com que todo mundo trabalhe de uma forma coordenada para que a gente atinja os objetivos. Então, eu preciso ter uma liderança, né, que faça com que eu busque essa harmonia. Ou seja, trabalho com pessoas, busco essa harmonia, e eu, então, tenho que ter um ambiente agradável. Muitas vezes isso não acontece, então, causa alguns transtornos. E esse ambiente agradável está diretamente relacionado também a forma que as pessoas, né, são, esses conhecimentos, habilidades e atitudes que cada uma das pessoas tem, se elas estão ligadas diretamente com a nossa cultura e a nossa visão, mas também a gente tem que pensar em liderança. Eu sempre digo uma palavrinha em relação à liderança, que a liderança eu vejo como sinônimo da palavrinha amor. Por quê? Porque quando você lidera um grupo, você tem que ouvir essas pessoas.
E um sinônimo de ouvir essas pessoas, dar atenção a essas pessoas, é a palavrinha amor. Então, você tem que, à medida em que você mostra que você está prestando atenção, que você está escutando essa pessoa, a tendência que essa pessoa, ela vai criar um laço diferente com você e vai ter um amor, ou vai despertar uma paixão por você, é muito maior. Então, nesse sentido, a liderança tem que trabalhar, né? Objetivando dar atenção, dar ouvido, né, às pessoas, escutar o que elas querem falar e o que elas estão desejando, assim eu faço uma demonstração de amor. Então, muitas vezes, na sala, eu brincava no sentido de que, muitas vezes, eu estava falando, né, e aí a galera começava a dispersar, tal, principalmente no curso de administração, né, que a galera era um volume grande de alunos, né, e é calorada, né? E aí, eu falo, ó, a gente tinha um livro para ler que tem essas palavras aqui, que estava relacionada à liderança. E ali dizia a questão dessa palavra amor. Então, eu falava, ó, eu tô bem triste porque hoje vocês não estão amorosos comigo, né? Porque vocês não estão prestando atenção em mim. E aí está diretamente relacionado. Na medida em que eu falava isso, né, já chamava atenção de volta para a disciplina. Aí, então a gente tem que buscar essas formas de liderança, de despertar algumas formas de chamar a atenção, de dar ouvidos, né, de contribuir entre si com as pessoas. Então, de uma maneira mais colaborativa. Obviamente, tem algumas formas de direção e de liderança diferenciadas. Então, cada organização está na teoria da contingência, né? Cada uma tem a sua especificidade. Então, cada uma tem que verificar o que melhor se adapta, mas normalmente a tendência contemporânea é dar ouvidos às pessoas, né? Não ser mais democrático e mais comunicativo com as pessoas. Então, a gente tem essa liderança mais comunicativa, que é também um dos focos da direção, comunicar. E essa forma de comunicar também está diretamente ligada a esse despertar de que o maior potencial de uma organização é o capital humano, é o capital intelectual. Então, eu desenvolver ações que façam com que essas pessoas, né, se mobilizem, criem ações que tragam retorno para a organização, elas são essenciais nesse momento, né, para diversas empresas. Então, elas são o diferencial da organização. Esse capital é intangível, não consigo contar quanto é muito difícil eu conseguir entender ou ter um valor específico a respeito do conhecimento, por exemplo, que cada um de vocês tem. Não tem como eu mensurar isso. É muito difícil eu chegar a mensurar isso. Mas isso a gente consegue transformar em ações que essas pessoas desenvolvem e trazem retorno para a organização. Então, a tendência é buscar estimular e incentivar as pessoas através de formas de comunicação mais eficazes, né, e que atendam de uma maneira geral a organização. Então, a gente tem desenvolvendo melhores maneiras de se comunicar. Então, atualmente, a gente a tecnologia auxilia muito, né, nessa comunicação, à medida em que eu posso criar podcasts, eu posso criar várias ferramentas que auxiliem nessa comunicação interna e externa também. Então, é a forma como as organizações se comunicam também interna e externamente, como eu vou fazer essa ligação, esse elo entre as pessoas e entre os meus clientes também. Lembrando que o meu cliente, primeiro de tudo, é meu cliente interno, que são os meus colaboradores. Se eu não satisfaço os meus clientes internos, eu não consigo transmitir isso para os meus clientes externos. Então, a busca da direção também é motivar as pessoas, mas a gente não motiva as pessoas, porque isso é intrínseco delas, eu não consigo motivar alguém.
eu consigo estimular ou criar incentivos que despertem motivos para uma ação dela. Então, eu crio alguns elementos que tragam benefícios para essa pessoa, estar motivado. Então, essa exposição ou incentivo à inovação e fazer com que as pessoas despertem e criem novos produtos, né, novos serviços, que elas tenham essa dinâmica de poderem estar se comunicando e trazer benefícios para essa organização, mas eu, como líder, tenho que pensar que para que ela faça isso, ela tem que estar motivada. E como que eu vou incentivar isso? Alguns exemplos podem acontecer daquela estrutura, né, que a gente pode verificar que tem a estrutura de cargos e salários, né? Então, evolução salarial. Como que eu faço? Eu faço uma progressão nessa empresa. Como que eu vou estar ganhando mais? Normalmente está relacionado a salário. Mas a gente vai ver que a gente tem uma pirâmide de satisfação que ela está sempre em constante modificação. E as pessoas sempre estão buscando autorrealização. Normalmente, quando elas atingem, elas descem para um patamar mais baixo. Então, é uma constante de estar sempre buscando incentivos ou ações para essa pessoa estar se autorrealizando. E dentro da organização, a gente pode criar, então, metodologias ou ferramentas que a gente pode utilizar para fazer progressão salarial, para fazer com que ela tenha evolução também na estrutura da organização. Então, por exemplo, quando ela começa, né, do chão de fábrica e vai subindo para ser um gestor, um supervisor, então traço estratégias para ela ir subindo de cargo, também subindo de valores, né, na sua remuneração, mas também incentivando e contribuindo para ações que sejam relacionadas ao seu dia a dia, à sua vida. Então, cursos, treinamentos, ações que possam deixar elas mais felizes, como dar algum tipo de incentivo ou gerar alguma ação. Então, tem várias empresas que traçam ações bem diferenciadas. Ou se você atingir alguma meta, ou se você chegar nessa posição, ou verificar quem vai estar mais ativo nesse mês, por exemplo, você vai ganhar uma passagem para ir para algum lugar, né? Ficar lá 3 dias. Ou a gente também tem algumas organizações, por exemplo, acho que todo mundo vai saber, porque é o Google, né? E tem uma sala lá que, se você quiser ficar jogando videogame, ping-pong, você tem essa sala. Então, o que me interessa são suas entregas e não você ficar ali cumprindo horário. Então, o que interessa é essas entregas. Então, tem formas diferentes de você estar motivando as pessoas, liderando e comunicando elas. E por fim, né, o quarto pilar, ou quarta função administrativa é o controle. E o controle é o que também a gente está realizando lá na nossa gestão do nosso tempo. Então, aqui a gente sempre vai estar praticamente repetindo, né, e vocês vão estar aprendendo de maneira global, fazendo, né, na prática, porque vocês estão gerindo o tempo de vocês e as atividades que vocês têm para fazer. E como a gente viu lá que a gente precisa de algumas formas de controle. E como que a gente pode fazer isso? Então, a gente precisa identificar o que eu gostaria, o que eu idealizei que fosse atingido e o que eu atingi. Então, é como se fosse uma prova e do ladinho o gabarito. Então, quanto é que você disse que queria tirar na prova? Eu queria tirar 10, sempre quero tirar 10, mas no gabarito, quanto é que você tirou? Tirei 8. Então, o que você fez de errado para tirar 8? Então, você vai ter que verificar e analisar o que aconteceu, né? O que fez com que você tire esse 8. Existem algumas formas que você pode chegar a essas respostas.
Para isso, a gente já começa lá no planejamento a pensar em indicadores que podem me identificar aqui quais são os motivos que eu não gabaritei essa prova. Então, eu idealizei um resultado e não obtive, ou obtive. Se eu obtive, ok, então estou fazendo as atividades de uma maneira correta, talvez eu precise manter esta forma para atingir os objetivos nas outras, mas talvez se eu tirei 8 e era 10 que eu queria, eu preciso identificar o que eu errei. Então, como vocês podem lembrar, né, então alguns de vocês criaram alguns indicadores lá, muito relacionado à nota também que vocês vão ter de cada atividade, qual a nota que eu pretendo e qual a nota que eu tirei, mas a gente também tem controles que são mais qualitativos, mas também quantitativos. Então, a gente sempre divide controle em duas formas de contabilização, os quantitativos e os qualitativos. Então, os quantitativos, eles diz respeito mais a essa identificação em números, quantificar as coisas. Como que eu posso quantificar? E quanto mais eu conseguir quantificar, eu consigo transformar em dados, esses dados eu consigo transformar em alguma informação importante. Então, como que eu quantifico esses dados, muitas vezes, numa organização? Então, eu tenho auditorias, e eu vou especificar lá quais são os indicadores que eu quero encontrar nessas auditorias, mas eu também tenho, dentro dessas auditorias, eu preciso estabelecer e verificar se eu vou estar analisando gráficos, né, quantitativamente, então pode ser que eu tenha gráficos dizendo a respeito de como está a minha produção, quem que está vendendo mais, então, mas também eu posso verificar o desvio padrão. E o que é o desvio padrão? Normalmente a gente tem uma linha reta, vamos pensar assim, que a gente sempre está produzindo no nível 10, mas oscila às vezes, e essa oscilação a gente pode permitir que ela seja de alguns índices. Então, eu posso estabelecer que os meus indicadores aí de erro podem ser, no máximo, que esse desvio seja de 1 para mais e 1 para menos, né? Então, se eu quero 10, então tem que estar ou no 9 ou no 11, e essa variação, ela é permitida. O que passar disso, eu não permito. Então, é nesse sentido que o desvio padrão, ele é utilizado, né? Verificar o que está desviando do padrão que eu estabeleci. Que está fora do 9 e do 11, né, está entre o 9, 10 e 11, ainda está dentro do padrão que eu estabeleci, o que passar disso não está. Então, esse é o desvio padrão, aí eu também posso verificar a variância. Dentro de todo esse indicador aí, está variando quanto, né? Tem uns que dá 1, tem uns que dá 20, então essa minha variância, está variando de quanto? Eu preciso diminuir essa variância para que fique dentro do padrão que eu estabeleci. Então, por isso que eu tenho alguns indicadores, estabelecer alguns indicadores, né? Eu posso verificar também relatórios contábeis, dentro desses relatórios contábeis, já existem elementos que me dizem alguns indicadores, já são padronizados alguns elementos que estão relacionados aos padrões contábeis, então eu consigo tirar dados e transformar em informações. E indicadores de uma maneira global, então existem várias formas de indicadores e vários relatórios que auxiliam também a construção de indicadores para cada uma dos tipos e segmentos da organização, né? Cada indicador deve ser criado de acordo com cada organização, né? Porque cada organização é diferente uma da outra. Então, os quantitativos, eles estão mais relacionados a números, a quantificar, mas os qualitativos é mais em relação a observar. Então, a partir daquilo que eu estou vendo aqui, eu observo, ou identifico, ou descrevo o que aconteceu durante esse processo para que eu
não consiga atingir o meu objetivo. Então, são mais relacionadas a auditorias, onde eu vou estar fazendo um checklist verificando quais são as ações que eu tive, desvios padrões, vamos dizer assim, né, e também observações, e gerando relatórios. Então, é mais descritivo, eu vou descrever ações. Assim também como vocês vão fazer qualitativos, né? Vocês podem ter alguns indicadores, pode ser de nota que vocês criaram, pode ser de quantidade de atividades que vocês vão fazer, mas pode ser qualitativos também, à medida em que vocês observaram que, durante essa semana aconteceu algum fator externo ou interno que me fez não desempenhar as ações da maneira que eu tinha planejado. Então, você escreve como uma observação, uma descrição. O que é que aconteceu? O que fez você oscilar a não conseguir, né? E aqui, se você conseguiu controlar, né? Você imitou, né? Então, espere os likes aí. Bom, a princípio, galera, o que a gente tinha de pincelada a respeito dessas funções, ou também chamadas de 4 pilares da gestão, são essas especificações. Dentro de cada um dos vídeos, existem ferramentas ou elementos que a gente vai conseguir identificar com maior riqueza à medida que a gente vai evoluindo em cada um dos vídeos. Então, a partir de agora, né, a gente tem essas funções administrativas, e a gente vai ver cada uma delas mais enriquecidamente. A gente vai começar, então, pelo planejamento. Então, dentro do planejamento, a gente vai ver algumas ferramentas, e que eu também citei, né, na aula passada, onde são relacionadas a algumas ferramentas, alguns modelos que a gente vai utilizar, então, ali, dentro da videoaula, vai estar enriquecido. Então, para cada videoaula, a gente vai ter a atividade a ser desenvolvida. Normalmente não, né? São reportagens ou notícias, enfim, essa primeira está relacionada a um estudo de caso, né? Temos um estudo de caso que tem relação com a Electrolux, a respeito do planejamento. Então, tem essa, e se não me engano, tem uma outra notícia. Então, a partir da leitura desse estudo de caso, das notícias que estão relacionadas lá, tem sempre algumas perguntinhas a serem respondidas. Então, vocês leem o texto, assistem a aula, leem o texto e respondem as questões, e posta ali no Moodle, né? Assim como acho que vocês já começaram a se acostumar um pouco mais. Então, assista a videoaula, né? Faz a leitura e responde as questões. Lembrando que é individual, então, façam as atividades de acordo com o planejamento que vocês estão fazendo, né? E eu não sei se alguém tem alguma dúvida ou se precisa conversar alguma coisa, senão o tempo restante agora é destinado às atividades que vocês precisam desenvolver, né? Então, o que vocês precisam fazer é executar, né? Agora. E continuar nas funções aí, né? Continuar organizando, dirigindo e controlando, né? Se controlando. Se controle, né? Se controle. Beleza? Então, eu continuo aqui um pouquinho mais, e se precisar, me chame. Senão, podem desenvolver as atividades, né? Eu acredito que vocês têm bastante coisa para fazer. Então, tempo é dinheiro, né? Então, aproveitem aí o tempo disponível também, que é importante e necessário para vocês fazerem, né? Porque é difícil fazer outro horário também, né? Então, se fosse na faculdade, ia estar usando esse tempo para fazer. Então, aproveita o tempo para fazer igualzinho lá, né? Beleza? Para quem não fica mais, boa noite, boa semana, boas atividades. Para quem quiser conversar, estou por aqui, beleza? Boa noite. Fiquem bem.